Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando a aula de hoje, nossa aula hoje vai ser sobre apresentando a variável. Então, ó, parem as coisas que estão fazendo, preste atenção. Isso é uma aula muito importante, porque vocês, aqui é a introdução, onde no futuro vocês vão trabalhar com equações. Então entender isso aqui agora vai ser muito importante para vocês. Então parem tudo aí e vão prestar atenção na explicação, ok? Então vamos lá. Considere o problema abaixo. O professor Marcelo realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Então preste atenção nisso. Olha. Cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos nós vamos representar pela letra C maiúscula, e que depende da quantidade de quadrados formados, que nós vamos representar a quantidade de quadrados formados pela letra Q maiúscula. A estrutura de formação de figuras está representada a seguir. Então presta atenção. A figura 1 está aqui. O que é que ele está dizendo assim? Ó, cada lado representa um canudo, ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 canudos. A figura 2 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos. A figura 3 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudos. Observe. Novamente, vou repetir, ó. A figura 1 eu tenho 4 canudos e um quadrado. A figura 2 eu tenho 7 canudos e 2 quadrados. A figura 3 eu tenho 10 canudos e 3 quadrados. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? Então nós, ó, uma dessas 4 expressões aqui, ó, C igual a 4Q, C igual a 3Q mais 1, C igual a 4Q menos 1 ou C igual a Q mais 3. Uma dessas equações vão representar essa formação aqui que está indo. Então, primeiro a gente tem que entender como é que a gente vai sequenciando isso na nossa cabeça para poder resolver. Então vamos lá, muita calma, gente, não é difícil, mas vocês têm que ter um raciocínio lógico, seguir uma sequência. Então vamos lá, ó. Sequência de resolução do problema. Primeiro, compreender o problema. Descobrir qual das igualdades relaciona C com Q corretamente em todas as figuras. Então o que é que nós vamos fazer, né? Qual dessas igualdades, ó, letra A, letra B, letra C e letra D, representa essa formação aqui, ó, dessas figuras? Nós temos que compreender. Segunda coisa, estabelecer um plano de resolução, uma maneira de resolver e testar as alternativas. Terceiro, vamos executar o que a gente planejou. E em terceiro, nós vamos refletir sobre o feito para descobrir. Então vamos lá, com calma, preste atenção. Vamos pegar primeiro essa equação aqui, ó, C igual a 4Q. Então vamos lá, ó, C igual a 4Q. Lembrando que C é a quantidade de canudos e Q é a quantidade de quadrados. Então vamos lá. Vamos substituir agora, ó. Na figura 1 eu tenho quantos canudos? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então na figura 1 eu tenho 4 canudos, que isso é igual a 4 que multiplica Q. Q é quem? Quantidade de quadrados. Aí vamos lá, na figura 1 eu tenho quantos quadrados? Tenho 1.
Então, ó, preste atenção. 4 vezes 1 é quanto? É 4. 4 é igual a 4? É. Então, isso é verdadeiro. Então, ó, essa fórmula para a primeira figura, ok. Vamos ver agora essa mesma forma para a segunda figura. Então, vamos lá. Tá até aqui, ó. Esse primeiro aqui é da primeira figura. Agora eu vou colocar aqui, ó, segundo da segunda figura. Essa mesma fórmula, ó, C igual a 4Q na segunda figura. Então vamos lá. C não é a quantidade de canudos, vamos contar. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7. Então vamos lá. No lugar de C eu vou colocar a quantidade de canudos, que é o que? 7. Isso é igual a 4 que multiplica Q. Mas Q é quem? Q é a quantidade de quadrados. Eu tenho quantos quadrados aqui? Eu tenho 1, 2. Ó, aqui eu tenho 1 quadrado. Aqui eu tenho 1, 2. 2 quadrados. Então vamos lá. No vezes 2, que é a quantidade de quadrados. Então, ó, 7 é igual 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, isso aqui é falso. Ou seja, o que foi que aconteceu? Essa primeira aqui não é. Por que não é? Porque tem que ser verdadeiro para qualquer figura. Como só foi verdadeiro para essa e foi falso para essa, então essa primeira fórmula já não serve. Aí vamos ver agora a segunda fórmula. Não vou nem apagar, que é para depois vocês compararem quando for rever o vídeo, tá certo? Então, ó, primeira figura. Eita, tem dois aqui. Primeira figura, segunda fórmula. Qual é a segunda fórmula? A segunda fórmula é essa aqui, ó. C igual a 3Q mais 1. Então vamos lá, ó. C igual a 3Q mais 1. Lembrando que o que? Lembrando que C é a quantidade de canudos e Q é a quantidade de quadrinhos. Então vamos lá. C na primeira figura. Quantos canudinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então na primeira figura eu tenho 4 canudinhos. Igual a 3 vezes, ó, esse 3, ó. C, eu tenho quantos canudinhos? 4. 3 é da fórmula, tá aqui. E agora a quantidade de quadrados. Na primeira figura eu tenho quantos quadrados? 1. 3 vezes 1, aí vem agora, ó, mais da fórmula, 1 da fórmula, ok? Isso tem que dar 4, 4 igual a 4, então 4 vai ser igual, 3 vezes 1, ó, isso aqui, ó, 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3, e 3 mais 1 dá quanto? 4, 4 é igual a 4, é verdadeiro, beleza. Primeira figura verdadeira. Vamos ver agora a segunda figura com a mesma fórmula. C igual a 3Q mais 1. Ok? Então vamos lá. C é a quantidade de canudos. Vamos lá. Quantos canudos eu tenho na segunda figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. 7 canudos na segunda figura. Isso tem que ser igual a 3 vezes Q. Q é o que? A quantidade de quadrados. Aí eu vou lá. Na segunda figura eu tenho quantos quadrados? 2. Aí substituo, ó, no lugar do Q, 2, que é a quantidade de quadrados. Mais da fórmula. Da fórmula. Então vamos lá, ó. 7. Aí esse cálculo tem que dar 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 6 mais 1 dá quanto? 7. 7 é igual a 7, verdadeiro. Ó lá,
verdadeiro na primeira, segunda, na primeira figura e verdadeiro na segunda figura. Vamos observar a terceira figura. Observando a terceira figura com a mesma fórmula. C é igual a 3Q mais 1. Então vamos lá. C é a quantidade de canudos. Vamos ver quantos canudos tem na terceira fórmula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, eu tenho 10 canudos. Então, no lugar do C, eu coloco quem? 10. Isso tem que ser igual a 3 da fórmula vezes Q. Mas Q é o quê? Q é a quantidade de quadrados. Quantos quadrados eu tenho na terceira fórmula? 1, 2, 3. Eu vou lá, substituo. Quantos quadrados na terceira fórmula? 3. Aí vem o mais da fórmula, 1 da fórmula. Então, ó, 10 tem que ser igual. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. 9 mais 1 dá quanto? 10. 10 é igual a 10 verdadeiro. Então, ó, essa equação aqui, tá certo? Essa equação algébrica. Por que equação algébrica? Porque eu tenho letras e números. Então isso é uma equação algébrica. Essa equação algébrica é a equação que representa essa formação de quadrados. Se eu colocar aqui na frente uma figura 4, preste atenção, ó, vou colocar aqui na frente uma figura 4 e eu desenhar 4 quadradinhos desses, eu nem preciso desenhá-los, mas eu sei que eu usando essa fórmula eu vou conseguir saber quantos canudos essa equação, desculpa, não é a quantidade de canudos. Essa equação algébrica é a equação que representa essa formação de quadrados, ou seja, a quarta figura vai ter 4 quadrados, a quinta figura vai ter 5 quadrados, a sexta figura vai ter 6 quadrados e assim por diante. Então, essa formação aqui, tá certo? Para esse exemplo, a equação que representa essa formação é a letra B, tá certo? Como eu já descobri, eu não vou nem observar as outras. Mas, então, a equação que representa essa formação, ou seja, bateu a quantidade de canudos com, ó, bateu os dois lados da igualdade. Quando eu substituo a quantidade de canudos e a quantidade de quadrinhos, o resultado de um lado da igualdade é igual ao resultado do outro. Isso quer dizer que é verdadeiro. Então é a expressão que representa essa formação de quadrados, é essa daí, ok? Então vamos lá, ó. Então, só lembrando, nós precisamos seguir essa sequência de resolução de problema. Primeiro, nós temos que compreender o problema, observar o problema, descobrir as igualdades que relacionam C com Q nesse problema aí, tá certo? Estabelecer o plano. Qual foi o plano que a gente estabeleceu? Eu vou pegando fórmula por fórmula, vou substituindo a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados. Quando um lado da igualdade for igual ao outro lado da igualdade, essa equação é verdadeira. Então fizemos isso com a primeira figura, deu certo, mas na segunda figura deu errado. Ó. 7 não é igual a 8, 7 é diferente de 8, então isso aqui é falso, beleza? Aí aqui agora, já com a segunda fórmula, na primeira figura foi verdade, na segunda figura foi verdade e na terceira figura foi verdade. Então nós conseguimos comprovar que essa equação aqui, ó, essa equação algébrica que é o que? C igual a 3Q mais 1 é a equação algébrica que representa essa formação de quadrados, ok? Se eu colocar outro tipo de formação, tipo uma coisa assim, ó,
Se eu colocasse uma coisa assim, gente, ó. Vamos supor que eu quisesse essa formação aqui, ó. Com certeza não seria essa expressão algébrica que representa essa forma. Seria outra, que no caso nós iríamos descobrir. Mas nesse caso aqui, sem isso aqui, ó, gente, só o jeito que tá, sem isso aqui, essa equação aqui, que é o que? C igual a 3Q mais 1 representa essa formação que eu estou colocando como exemplo aqui para vocês, ok? Vamos lá. Outra maneira de resolver esse problema é observar nas figuras que variação tem a quantidade C e a quantidade Q. Então vamos lá. Figuras, eu tenho quantas figuras? Eu tenho 3, ó. Figura 1, figura 2, figura 3. Vou colocar aqui bem no cantinho, só para você lembrar. A figura 1 é essa. A figura 2 é essa. Também tudo é essa. E a figura 3 é essa. São as 3 figuras que eu tenho, tá certo? Então vamos lá. Quantidade de quadrados. Preste atenção. Nessa figura 1 eu só tenho um quadrado, tá aqui. Nessa figura 2 eu tenho 2 quadrados, tá aqui, ó, 2 quadrados. Nessa figura 3 eu tenho quantos quadrados? 1, 2, 3, eu tenho 3 quadrados. Agora os canudos. Lembre-se que os canudos representam os lados. Na figura 1 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 canudos. Na figura 3 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 7 lados, 7 canudos. Na figura 3 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 lados, 10 canudos, ok? Qual foi a expressão algébrica que a gente encontrou que é a verdadeira? É essa aqui, ó. C igual a 3Q mais 1. Então vamos lá. Quanto é C? Aí você vem para aqui, ó. C é quem, não é canudos? C é 4. Então, ó, no lugar de C eu coloco a quantidade de canudos, que é 4. Aí vem aqui, ó, 3, que é esse 3 aqui que é o da fórmula, e vem Q. Quem é Q? Aí você vem aqui, ó, Q é quem? 1. Tá aqui, ó, no lugar de Q eu coloquei 1. Aí vem, ó, mais, que é o da fórmula, 1, que é o da fórmula. Então você vê, 4. Se você fazer aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 é igual a 4. Se 4 é igual a 4, isso é verdade. Aí aqui, ó, no segundo exemplo, nessa tabela que a gente fez, nós vamos substituir C. C é quem, ó? C é quanto? É 7. Então, no lugar de C eu coloquei 7. Igual, ó, é esse igual aqui. 3 é esse 3 da fórmula. E agora vem Q. Q é quanto, ó? Se você olhar aqui, ó, Q é quem? 2. Então, no lugar de Q eu coloco o valor dele, que é 2. Mais da fórmula, 1 da fórmula. Então, 7 tem que ser igual a isso aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Ele está dizendo que 7 é igual a 7. Então, isso é verdade. Então, a fórmula foi verdade na primeira figura e na segunda figura. A fórmula não, gente. A expressão algébrica. Expressão algébrica. Ok? Expressão algébrica. Vamos lá. Por que expressão algébrica? Porque envolve letras e números. Ok? Então vamos lá. Na terceira figura, o C, ó, C na terceira figura quem? É 10. Então eu tirei a letra C e coloquei o valor dela, que é 10. Igual da fórmula, 3 da fórmula. Agora eu vou procurar aqui. Q é quem? Ó, na mesma linha, ó, Q é quem? 3. Então eu tiro a letra Q e coloco o valor dela, que é 3. Mais da fórmula, 1 da fórmula. Então 10 tem que ser igual a esse cálculo aqui. Então 3 vezes 3 é quanto? 9.
9 mais 1 é quanto? 10. Então 10 é igual a 10, é. Então isso aqui é o que? Verdade. Então, ó, se vocês criarem uma tabelinha e substituindo os valores, também vocês conseguem resolver da mesma maneira que eu resolvi aqui sem tabela. Se vocês criarem uma tabelinha, vocês vão conseguir resolver também, tá certo? Então, continuando, ó, preste atenção nisso aqui que eu coloquei em negrito, ó. Observe que nesse problema temos duas grandezas. Quais são as grandezas? Quantidade de quadrados e quantidade de canudos. São as nossas duas grandezas. Então, ou seja, e que usamos os símbolos Q para representar a quantidade de quadrados e C para representar a quantidade de canudos, ok? Então, nessa questão que eu trabalhei com vocês agora, nós temos duas grandezas. Que grandezas são essas? Quantidade de quadrados e quantidade de canudos. Canudos representam os lados dos quadrados. Quantidade de quadrados nós representamos pela letra Q. Quantidade de canudos nós representamos pela letra C, ok? Note que Q e C variam. O que é variam? O que é variar? Eles mudam os valores. Quando eu digo variar, ele não tem um valor fixo. Ele tem um valor que fica mudando. Quando um valor muda, a gente chama essas letras de variável. Então, quando eu falar para você, calcule a variável, eu estou pedindo para você calcular a letra que tem naquela expressão algébrica, ou seja, calcular o valor daquela letra, o valor que aquela letra está representando, ok? No nosso caso foi o que? A letra que é representando o que? Q é a quantidade de quadrados e C é a quantidade de canudos. Então, Q e C são as minhas variáveis. Se o nome é variáveis, é porque o que, gente? Variável quer dizer o que? Eles mudam de valor. Professor, me explique melhor, não entendi. Se você olhar o que? Q é o que? A quantidade de quadrados. Na primeira figura eu tinha 1 quadrado. Na segunda figura eu tinha 2 quadrados. Na terceira figura eu tinha 3 quadrados, ou seja, variou de 1 para 2 e de 2 para 3. Aí agora, C é a variável que representa a quantidade de canudos. Variou de uma figura para outra, professor? Variou. Vamos lá ver, ó. Nessa primeira figura eu tinha 4 canudos, ó. 1, 2, 3, 4. Nessa segunda figura eu tinha 7 canudos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Variou de 4 para 7. Na terceira figura eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tinha 10 canudos. Então na primeira eu tinha 4. Na segunda eu tinha 7. Na terceira eu tinha 10 canudos. E assim sucessivamente. Então, ó, quando a gente trabalha com figura, quando vem essa primeira coisa aqui, ó, compreender, aí você tem que procurar uma relação. Vou te dar só um exemplo, ó. Nessa primeira figura eu tinha quantos canudos? 4. Nessa segunda, ó, aqui eu tinha 4 canudos. Nessa segunda figura eu tenho 7 canudos. Nessa terceira figura eu tenho 10 canudos. Olha só o que vocês podiam ter observado. Dessa figura para essa aumentou quantos canudos? 3. Dessa figura para essa aumentou quantos canudos? 3. Com certeza na quarta figura vai aumentar mais 3 canudos. Se eu tenho 10 canudos mais 3, eu vou ter 13 canudos na quarta figura. Com certeza. Na quinta figura vai aumentar mais 3 canudos. Então 13 mais 3 eu vou ter 16 canudos na terceira figura. Outra coisa que vocês podiam observar. Na figura 1 eu tenho 1 quadrado. Na figura 2 eu tenho 2 quadrados. Na figura 3 eu tenho 3 quadrados. Com certeza na figura 4 eu vou ter 4 quadrados.
E na figura 5, eu vou ter 5 quadrados. Então observem que de uma figura para outra eu tenho um padrão de mudança. Ou seja, de uma figura para outra aumenta 3 canudos e aumenta um quadrado. Então essa expressão algébrica representa essa formação que tem esse padrão. Então cada formação vai ter um padrão diferente e uma equação algébrica diferente, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Então vamos fazer esse exemplo aqui para a gente terminar a aula de hoje. Preste atenção, ó. Tem essa teoriazinha ainda aqui que eu preciso falar para vocês, ó. Então, ó, hoje nós estamos dando introdução à álgebra. E o que é a álgebra? É a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam ou que são desconhecidos e são representados por símbolos, que esses símbolos geralmente são letras. Então, foi o que eu disse para vocês. Uma equação algébrica é uma equação que tem letras e números. Essas letras nós damos os nomes para ela de quê? Variáveis. As letras nós chamamos elas de variáveis. Então, ó, quando vocês tiverem uma equação algébrica é uma equação que tem letras e números, e eu pedi para vocês encontrarem o valor das variáveis, eu estou pedindo para vocês encontrarem o valor das letras, ok? Então a álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam, e essas grandezas são representadas por símbolos, e esses símbolos geralmente são letras, e essas letras a gente chama ela de variáveis, ok? Então vamos lá, o mesmo exemplo aqui, ó, esse mesmo exemplo aqui do início da aula é esse mesmo exemplo aqui, ó, do final da aula. Só o que é que eu estou querendo saber? Eu quero saber a quantidade de canudos da figura 4 e da figura 5. Ó, eu já expliquei agorinha que ele tem um padrão. Que padrão é esse? Na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 canudos. Na figura 2 eu tenho quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na figura 3 eu tenho quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, presta atenção. De 4 para 7 eu tenho que somar quanto? 3. De 7 para 10 eu tenho que somar quanto? 3. Então, ó, observei que tem um padrão. De uma figura para outra vai aumentar quantos canudos? 3. Então isso quer dizer que da figura 3 para a figura 4 eu vou somar mais 3 canudos. Então minha figura 4 vai ter quantos canudos? 10 mais 3, 13. Então, ó, quantos canudos tem a figura 4 e 5? A figura 4 tem quantos canudos? 13 canudos. Porque como foi que eu descobri isso? Observando o padrão que está acontecendo de uma figura para outra. Dessa figura para essa, aumentou 3 canudos. Da segunda figura para a terceira, aumentou mais 3 canudos. Ou seja, o padrão é de uma figura para outra aumentar 3 canudos. Se na figura 3 eu tenho 10 canudos e o padrão é aumentar 3, então 10 mais 3, com certeza essa quarta figura teria 13 canudos. Só, gente, eu não preciso fazer isso não, mas eu vou mostrar só para vocês verem que é verdade o que eu estou falando, tá certo, gente? Para você não dizer que é mentira, professor, somente. Então vamos lá, ó, vamos contar aqui, ó. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Então, novamente, de novo, outra vez. O padrão é aumentar quanto? 3. Então, para a figura 5, vai aumentar mais 3. 13 mais 3, a figura 5 vai ter quantos canudos? 16 canudos. Então, figura 5 é igual a 16 canudos. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é só uma introdução à álgebra, para vocês entenderem o que é a álgebra. Então, na álgebra, vocês vão trabalhar com equações algébricas. E o que são equações algébricas? São equações que envolvem letras e números. E essas letras e números, né? Equação algébrica. Essas letras a gente chama ela como? De variáveis. E por que o nome variáveis? Porque elas variam, elas não têm um valor fixo, ok? Então, gente, essa aula foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, fiquem com Deus e se cuidem, tá certo? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.